Fundo imobiliário MXRF11 ou VGHF11? Qual que é a melhor opção para você investir? Ou melhor, qual que é a diferença entre os dois? A carteira dos dois é parecida? A rentabilidade é parecida? Bom, uma coisa a gente sabe, muitas pessoas têm interesse nos dois, principalmente pelo valor acessível que esses fundos imobiliários têm. E nesse vídeo eu vou te ajudar a analisar e vou te mostrar a carteira, o fundo imobiliário, o histórico de ambos, para a gente analisar juntos aqui e ver qual que é a melhor opção de se investir. Se você ainda não me conhece, por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdo para você sobre investimentos e educação financeira para ajudar a vocês a cuidar e a investir do dinheiro de vocês da melhor forma possível. Em algum momento desse vídeo que eu te ajudar de alguma maneira, aí sim você deixa aquele like nesse vídeo e também se inscreve para você se tornar um brother ou uma sister. Bom, começaremos aqui pelo MXRF11. Usarei o Status Invest, é um site que eu gosto muito para fazer esse tipo de análise. Hoje, o preço do MXRF11 está em R$ 10,62. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade que ele entregou em forma de dividendos foi de 12,45% de rentabilidade. Isso quer dizer que ele pagou nos últimos 12 meses R$ 1,32 de dividendo na conta, tá? Isso aqui é pegando os últimos 12 meses somados. Ou seja, se você tivesse comprado uma cota do MXRF11 há um ano atrás, você teria recebido R$ 1,32 de dividendo. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 9,6%. Olhando aqui também o dividendo histórico do MXRF11, pegando aqui desde 2016, vocês conseguem observar que nos últimos anos ele vem aumentando. Ele ficou mantendo um pouco aqui, aumentou e agora ele está aumentando ali, ó, 2020, 2021, 2022 e 2023 ele já está num patamar muito mais alto do que comparado a 2022, ou seja, ele está tendo uma evolução crescente dos seus dividendos. E a gente olhando umas informações importantes aqui, primeiro, o valor patrimonial por cota. O valor justo a cada cota dele hoje é de R$ 10,10 e ele está com um PVP de 1,05. Basicamente o PVP a gente pega o preço da cota, ou seja, R$ 10,62, e divide pelo valor patrimonial justo. E quando está acima de 1, quer dizer que o fundo imobiliário ele está sendo negociado, está no mercado secundário, acima do seu preço justo, ou seja, com um ágio referente ao seu valor ali original. E por isso ele se encontra um pouco mais caro do que realmente vale. Então a gente consegue ver que o PVP aqui do MXRF11 está em 1,05, ou seja, 5% mais caro do que ele realmente vale. Ele tem um patrimônio hoje de 2 bilhões e 2 milhões de reais, ou seja, é um fundo imobiliário muito gigantesco. Inclusive, é o fundo imobiliário com a maior base de cotistas. Hoje são 871 mil cotistas na base do MXRF11. E o MXRF11 tem uma liquidez média diária de 11 milhões, ou seja, um fundo imobiliário muito líquido no mercado. Você não vai ter nenhum tipo de problema para comprar nem para vender cotas desse fundo imobiliário. Bom, e agora a gente olhando essas mesmas informações aqui no VGHF11, ele tem cada cota hoje em R$ 9,74, ou seja, um pouco mais barato em relação a preço do que o MXRF11, mas quer dizer que se o preço é mais barato, não quer dizer que o fundo imobiliário está mais descontado. Cada fundo imobiliário tem o seu preço justo. Ou seja, ele vale o que ele tem em carteira, tá? E a gente vai olhar a carteira dos dois ainda, pode ficar tranquilo. O dividend yield dele, nos últimos 12 meses, foi de 12,99%, um pouco maior do que o MXRF11, e o que dá em valores monetários aí R$ 1,26. Isso quer dizer que, se você tivesse comprado uma cota do VGHF11 um ano atrás, você teria recebido R$ 1,26 de rendimento na sua conta, tá? Ele teve uma desvalorização, né, nos últimos 12 meses de menos 0,61%. Bom, a gente observando aqui os dividendos, tá? O histórico do VGHF11, a gente consegue observar que ele teve uns declínios, né? 2021 ele teve uma crescente, 2022 ele caiu e 2023 ele está mantendo estável. Mas se a gente for comparar aqui com os outros anos, eles não está com um crescimento constante igual ao MXRF11, tá? Então ele está pagando até menos. A gente até consegue ver essa comparação aqui ano contra ano, ou seja, o VGHF11 está pagando 24% a menos do que pagou ano passado e nesse ano ele pagou 65 centavos de dividendos até o momento. Enquanto o MXRF11 eu não tinha mostrado, em comparação com o ano passado,
ele está tendo uma crescente de 18,33% dos seus dividendos e no ano atual ele pagou 71 centavos de dividendos para os seus acionistas. Bom, falando referente ao valor justo aqui do VGHF11, ele tem um valor patrimonial a cada cota de R$ 9,43 e ele tem um patrimônio líquido hoje de 687 milhões, ou seja, é um fundo imobiliário muito menor do que o MXRF11, que tinha ali mais de 2 bilhões de reais, tá? O P sobre VP do VGHF11 está em 1,03, ou seja, ele está 3% acima do seu preço justo. O MXRF11 estava 5, ou seja, ele está um pouquinho mais descontado que o MXRF11, mas os dois se encontram acima do seu preço justo. O VGHF11 ele tem 264 mil cotistas, tá, na sua base. O MXRF11 tem muito mais e tem uma liquidez diária de quase 2 milhões de reais, ou seja, muito menor do que a liquidez média diária do MXRF11. E a gente observando aqui a carteira do MXRF11, hoje ele tem 75% da sua carteira em CRIs, ele tem 16% em outras cotas de fundos imobiliários, 5% em permutas financeiras e 4% em caixa. E já a carteira aqui do VGHF11, ele tem aqui 62,5% em operações de CRIs, que são operações ali, se você não sabe, operações financeiras imobiliárias. Então ele pode emprestar dinheiro para uma expansão de um shopping, ele pode emprestar dinheiro por um loteamento, ele pode emprestar dinheiro ali para a construção de um prédio, ou seja, ele financia, tá? Ele financia o setor imobiliário. Então ele empresta R$ 1 milhão e vai receber R$ 1 milhão mais um percentual ali por mês, tá? Então ele empresta a juros. É como se fosse um banco, mas é um fundo imobiliário financiando o setor justamente imobiliário. Ele tem 25,8% em fundos imobiliários, ele tem 5,2% em FDIC, ele tem 4,4% SPE, que é basicamente ali sociedades criadas com um objetivo exclusivo. Depois as sociedades elas são desfeitas, elas são criadas ali só para um objetivo específico em si, uma construção, um consórcio e por aí vai, tá? E ele tem aqui 2% em ações. Então, dando uma olhada aqui na carteira, a gente consegue ver que o MXRF11, ele tem muito mais ali, tá? Um percentual bem maior, 12,5% a mais da carteira em CRI. O VGHF11, ele tem mais exposição em CRI, mas em segundo ali 25% em fundos imobiliários, enquanto o MXRF11 tem 16%. Ou seja, o MXRF11 é um fundo imobiliário mais exposto ainda em CRI. E olhando aqui a carteira do MXRF11 em relação às operações de CRI, a gente consegue ver que cada linha disso aqui, ó, é uma operação de CRI, ou seja, é um fundo imobiliário bem diversificado em relação às operações de CRI. E aqui, ó, a operação que mais representa no portfólio dele representa 5,26% do PL, ou seja, é um fundo imobiliário bem diversificado. Se uma delas aqui der problema, o maior impacto que vai ter no patrimônio do fundo é de 5%. As outras aí vai só abaixando o percentual. Enquanto aqui no VGHF11 a gente consegue ver também que ele tem várias operações ali de operações financeiras de CRI, só que é um pouco menos do que o MXRF11, mas ainda assim é bem diversificado. E o mais representativo do seu PL é 5,82%, depois 5,8%, depois 5,71%. Eles são um pouco mais concentrados, tá? Tipo assim, é baixo o percentual. Eles têm alguns mais concentrados do que o MXRF11. Só esses três aqui, ó, já representa ali mais de 16% da carteira dele, tá? E como eles têm bastante fundos imobiliários na sua carteira, o MXRF11, ele tem essa quantidade de fundos imobiliários aqui, ó, são aproximadamente uns 16, e eles são bem diversificados, né? Ele tem 90 milhões aqui, 83 milhões aqui, 60 milhões aqui, e são fundos imobiliários de shopping, industriais e logísticos, lajes corporativas, ou seja, ele diversifica um pouco aqui nos seus fundos imobiliários para não ter uma sobreexposição investindo muito em fundos imobiliários de papéis, até porque ele já é um fundo imobiliário de papel, que é um fundo imobiliário de CRI. E já o VGHF11, ele tem muito mais fundos imobiliários na carteira do que o MXRF11. Ó. Vocês podem observar aqui que é uma quantidade muito maior do que comparada com o que o MXRF11 tem na carteira. E as grandes aqui, as principais posições deles são fundos imobiliários de papéis, ou seja, tendo uma sobreposição ao que ele já tem em carteira, que são CRIs. Então eles investem em CRIs de forma diretamente e investem de forma ali bem predominante, de forma indireta, através de outras cotas de fundos imobiliários, tendo maior sobreposição ao CRI e diversificando um pouco menos, tá? Então, nesse caso aqui, eu gostei mais das alocações ali do MXRF11, justamente porque ele busca diversificar mais ali, não estando imposto em outros fundos imobiliários de papéis, porque na carteira dele, o foco dele já é as operações de papéis, os CRIs. E uma coisa que eu gosto de olhar muito é a data de início do fundo, para a gente ver se de fato
o gestor daquele fundo imobiliário, o fundo imobiliário, ele está se provando no tempo. Se a gente tem uma base de comparação, se a gente tem uma base de histórico alta. O VGHF11, ele foi criado no dia 26 de 2 de 2021. Ou seja, ele tem um pouco mais de 2 anos no mercado e a gente pode considerar que é um fundo imobiliário novo, tá? Enquanto o MXRF11, a gente consegue ver que ele foi aí, teve o início, né, no dia 13 de 4 de 2012. É um fundo imobiliário que tem mais de 11 anos no mercado. Então a gente tem um histórico muito maior do fundo e o fundo já se provou entre vários tempos aí, vários anos, crises e por aí vai, que ele é um fundo imobiliário sólido, senão ele já teria quebrado e não teria crescido da forma que ele cresceu. E comparando a rentabilidade, tá, incluindo os dividendos do VGHF11 com o MXRF11 desde o início do VGHF11, que é o dia 26 de 2 de 2021, até a data desse vídeo, 19 de 7 de 2023, a gente consegue observar que os dois aí, eles vão bem em linha, tá? Em algum momento um tá rendendo mais, em outro momento o outro tá rendendo menos, mas a gente consegue observar que no final aqui, ó, os dois tá com uma rentabilidade bem equiparada. O VGHF11 saindo um pouco na frente, tá, do MXRF11, mas muito pouco, tá? Comparado ali com, igual eu estou comentando, o MXRF11, ele tem um histórico maior, é um fundo imobiliário maior, é um fundo imobiliário mais consolidado, bem diversificado, então ele entrega um pouco menos de risco do que o VGHF11. Então, isso aqui, ó, essa diferença de rentabilidade entre os dois é uma diferença mínima, tá? Mínima. Então, os dois teve um bom desempenho ao longo do tempo ali. E aí, após essa análise que a gente fez, o que você achou? Qual que você prefere? MXRF11 ou VGHF11? Joga para mim nos comentários, deixa o like, se inscreve no meu canal. Vou deixar na tela para vocês alguns vídeos, tá? Se você tiver interesse, assiste algum desses aí, que vai fazer muito sentido para você aprender mais comigo. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.